Amém? Glória a Deus. Que maravilha estar aqui na presença do Senhor, aqui nesse altar, na presença dos irmãos. É bom demais estar aqui. Eu espero que você aí da sua casa possa ser tocado pelo agir do Espírito Santo. Que você possa receber uma visita muito especial nessa noite. A visita do Rei dos Reis aí na sua casa, na sua sala. Separe um lugarzinho aí para o Senhor, porque Ele está aqui, mas Ele está aí também. A palavra dele é poderosa para alcançar onde a gente não consegue alcançar fisicamente. Mas o Senhor não está limitado a paredes, a templos, ao alcance, físico da nossa voz. Mas o Senhor está aí nesse lugar. Separe um lugarzinho aí na sua sala. Separe um lugar no seu coração e deixe reinar o Espírito Santo, porque Ele está no nosso meio. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos nessa noite, porque é um privilégio muito grande, Deus, estar aqui na tua presença. É maravilhoso demais nós podermos nos ajuntar, Senhor, para louvar o teu nome, para falar da tua palavra, para te engrandecer. Deus, é uma honra muito grande, Senhor, poder ser chamado de teu filho, Jesus. E mais do que isso, de o Senhor estar conosco, de o Senhor se voltar, Deus, para essa terra e ouvir a nossa oração, o nosso clamor. E ouvir, Deus, a oração do teu povo, Espírito Santo. Obrigada pela tua presença no nosso meio, obrigada pela tua proteção, obrigada pela tua mão que se estende sobre nós, Pai. Deus, nessa noite nós te pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, que o Senhor venha com poder e glória sobre a vida de cada um, Deus, que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor venha, Deus, com o discernimento necessário, que o Senhor venha, Deus, com a tua mente sobre nós, Senhor, que todos nós sejamos revestidos da mente de Cristo nesse momento, para compreender, para entender e para praticar a tua palavra que for falada nessa noite. Deus, vem falar aos nossos corações, que não sejam homens, não sejam pessoas, mas que seja o teu próprio Espírito ministrando para a tua igreja. Isso é o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, realiza a tua obra no nosso meio. Assim eu te peço e creio, Senhor, que o Senhor é fiel e que vai realizar a tua obra aqui, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Glória a Deus. Que bênção, né? Esse momento de louvor. Maravilhoso demais. E eu queria pedir aqui uns minutinhos da sua atenção para trazer um pouco da palavra que tocou meu coração esses dias. E peço que você, quem não tiver com a Bíblia aí do lado, dê uma carreirinha e vá buscar. Tenho certeza que na sua casa aí tem uma Bíblia. É muito importante a gente ver e acompanhar e conferir, marcar e fazer alguma coisa para marcar as palavras que falam ao nosso coração. Então, dê uma carreirinha, manda o menino ir buscar a Bíblia, que dá certo, tá bom? Então, gente, eu vou falar, a palavra que eu trouxe para vocês hoje, ela tem um contexto que eu vou precisar explicar um pouco antes de ler o texto propriamente dito, tá certo? Todos sabem, né? Se não sabe, eu digo para você, que durante um tempo o povo de Deus andou no deserto, né? O povo de Deus foi feito escravo no Egito e de uma maneira assim maravilhosa eles foram resgatados do Egito, eles foram libertos através do ministério de Moisés, né? O Senhor através de Moisés. E o povo saiu do Egito em direção à terra prometida, uma terra que o Senhor já tinha prometido aos antepassados, né? Lá desde Abraão, Isaac, Jacó, já havia a promessa de uma terra prometida, uma terra maravilhosa, que o povo de Deus habitaria nela. E aí, quando o povo de Deus saiu do Egito, e eles foram andando e tiveram várias histórias, né? Ao longo desse deserto, foram 40 anos andando nesse deserto até chegar na terra prometida. E o fato é que, enquanto eles andavam naquele deserto, o Senhor dava diversas orientações. Não foi aquele tempo de deserto ali na vida daquele povo, não foi um momento assim stand-by. Não foi não foram 40 anos perdidos, né? Tem muita gente dizendo que 2020 é um ano perdido, porque deixou de planejar, deixou de fazer muitas coisas. Mas deixa eu te dizer que na tua e na minha vida, a gente pode fazer de 2020 não um ano perdido, não um ano de stand-by, não um ano
um ponto morto, mas um ano de crescimento sim em Deus. Porque enquanto aquele povo andava pelo deserto, eles ainda não estavam na terra da promessa, eles ainda não estavam no ponto final, eles não estavam, talvez na mente deles, eles poderiam pensar assim, eu ainda não estou lá plantando na minha terra, colhendo, produzindo, eu não estou construindo a minha casa na terra que o Senhor me deu, eu não estou lá vendo com os meus olhos. Então, eles poderiam estar ali pensando que aquilo ali era só um intervalo de tempo, um limbo, né, onde eles teriam que passar até chegar o dia em que, de fato, eles começariam a produzir. Mas o Senhor, ali naquela caminhada, ali naquela peregrinação, ensinava muita coisa. O Senhor deu muitas instruções, o Senhor deu muitas aulas, o Senhor mostrou maravilhas, o Senhor esteve ali derramado sobre aquele povo todas as horas, sabe? 24 horas, a palavra de Deus conta que de dia era uma nuvem que protegia do sol e que guiava, que mostrava o caminho. Que de noite era uma coluna de fogo que protegia do frio e que mostrava o caminho. A palavra de Deus conta que eles pediram o que comer. E o Senhor fez chover carne do céu, pão do céu, maná, né? E aí eles, depois de um tempo, começaram a reclamar do maná. E o Senhor fez vir aves, né? Muitas aves, e pousarem ali naquele lugar. E eles tiveram carne para comer. E tem várias histórias, né? E o Senhor deu todas as instruções para a construção do tabernáculo, uma espécie de templo, né? A construção do Santo dos Santos, a construção das coisas lindas, né? Você vê lá em Êxodo, Levítico, ali nesse pedaço da Bíblia, são várias instruções. Então, o fato é que o tempo que eles estavam ali andando naquele deserto não era um tempo perdido, um tempo, assim, um intervalo de tempo, um buraco negro no meio da caminhada. Não, era um tempo em que eles poderiam estar produzindo, porque o Senhor estava ali. E eu te digo, em 2020 o Senhor está aí. Assim como Ele estava em 2019, assim como Ele estará em 2021. Ele está aí. Então, você pode aproveitar esse momento de nada, que para muitas pessoas é um momento de nada, um momento de simplesmente sentar e esperar passar. Você pode aproveitar esse tempo e produzir, e ser bênção, e frutificar, e crescer para a honra e glória do nome do Senhor. É tempo de estender as raízes, sabe as raízes do cedro? O cedro está lá pequenininho, 2, 3 centímetros, mas as raízes são profundas. Talvez para fora, para cima, 2020 não tenha dado para crescer, né? Os sonhos que você tinha no seu trabalho, as promoções, as coisas, né? A melhoria salarial, sei lá, os sonhos que você tinha até ministerialmente, talvez para cima possam não ter crescido, mas para baixo, as raízes podem sim estar se aprofundando. As águas podem sim estar sendo buscadas, porque existe um alicerce. Antes de uma casa crescer para cima, ela cresce para baixo. Antes de uma árvore crescer para cima, a raiz cresce para baixo. Antes da gente frutificar para cima, a gente lança raízes para baixo. Então, 2020 é sim um ano de bênção, de alegria, de frutificação e de produtividade no Espírito Santo. Amém? Então, aquele povo, continuando o contexto, né? Estava ali andando no deserto. E o Senhor dava diversas instruções acerca de como seria quando eles chegassem na terra prometida. E o livro de Levítico, quase todo, é sobre essas instruções. Tem muitas, é acerca de tudo. Das famílias, dos contratos, dos negócios, das terras, de como o povo de Deus deveria se portar. E aí eu queria te convidar para abrir comigo em Levítico, no capítulo 25. Capítulo 25... no versículo 23, tá? Então, esse pedaço aqui só um restinho do contexto, para poder você não ficar sem entender quando a gente lê. Porque eu vou ler só um pedacinho, porque o texto é muito longo, não faz sentido eu ler todo. Mas se eu ler só um pedacinho sem explicar, vai ficar confuso. Então, uma das ordens, uma das instruções que o Senhor deu para aquele povo foi acerca da terra, das terras. Né? Como seria a divisão, ele dividiu, o Senhor já foi dividindo no meio do caminho as terras de cada tribo. E dentro das tribos havia a divisão entre as famílias. Então, cada um já tinha o seu pedacinho lá, já sabia onde era que ia ficar. É tanto que Caleb, né, quando chegou lá na Terra Prometida, ele foi logo reivindicar um monte dele. Né, porque Moisés já tinha prometido. O Senhor já tinha prometido para ele, através da vida de Moisés, que a herança dele era um monte. Né, e Caleb chegou já velhinho, né, já 85 anos, na Terra Prometida, e ele foi logo para Josué e disse, olha, Moisés me prometeu, o Senhor me prometeu que aquele pedacinho era o meu e eu quero ir.
E aquele pedacinho que tinha sido prometido para ele, quando ele viu, estava cheio de gigante. Olha aí, depois de uma caminhada de luta no deserto, quando ele chegou para tomar posse do pedacinho de terra dele lá, estava cheio de gigante. Mas ele disse, eu não quero saber não. Não quero saber não, porque a minha força de 40 anos atrás é a mesma de hoje. Me dê uma espada que eu mesmo vou lutar contra esses gigantes e vou tirar porque a terra é minha, Deus me deu. E tomar posse da terra que o Senhor tinha dado para ele. Então, cada família, cada pessoa já tinha lá o seu pedacinho de terra. E o Senhor deu várias instruções acerca dessa divisão de terras. E uma das instruções é a que eu gostaria de ler com você nessa noite, que é em Levítico, capítulo 25, Levítico, capítulo 25, versículo 23. Diz assim, ó, depois de várias instruções, né, chega nesse 23, aí diz assim, também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Isso aqui é o Senhor falando, tá? Vou ler de novo. Olha a instrução que o Senhor deu acerca da terra, que eles ainda nem tinham chegado, mas o Senhor já estava ensinando como era que ia ser. Ele disse, olha, a terra, a sua terra, né? O seu pedacinho de terra não se venderá em perpetuidade, porque toda a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Então, essa foi a instrução. O Senhor deu a terra para a terra prometida, né? A terra desde Abraão, que Abraão saiu fazendo o perímetro dela, né? E passou pelo tempo do Egito, veio Moisés, libertou o povo e peregrinaram no deserto 40 anos e chegou o ministério de Josué e aí chegou na terra. E a terra, essa terra tão sonhada, essa terra que manava leite e mel, essa terra maravilhosa, a terra dos sonhos de Deus, a menina dos olhos de Deus, né? O lugar no planeta onde o Senhor sonhou em colocar o seu povinho querido de Israel. Eles chegaram, mas o Senhor disse, olha, eu dei essa terra, mas a ordem é, não venda a terra. A terra que eu lhe dei não é para ser vendida. E olha só, isso tem um mistério muito maravilhoso. Porque o que a gente... faça um exercício aí na sua mente de que nós estamos falando de terra, mas na nossa vida nós estamos falando de heranças, das coisas que o Senhor nos dá. E o Senhor olha para nós e diz, olha, eu tenho uma herança para te entregar, eu tenho uma terra para te passar, eu tenho um lugar espiritual para você ocupar. Agora tem uma coisa, você não venda quando você receber. E isso me pegou assim, porque quantas vezes, gente, a gente recebe as coisas da parte de Deus, se alegra muito nos primeiros momentos, se alegra e se anima e vê com os nossos próprios olhos o cumprimento da promessa, só que daqui a um tempo começa a abrir mão, a negociar, a não valorizar e a vender. E não trocar por dinheiro, como esse povo aqui poderia fazer, mas troca por coisas bestas, por outras coisas, coisas dessa terra, troca por valores dessa terra, troca por prazeres imediatos, troca por coisas que não têm valor no reino de Deus. E a gente, quantas vezes, tem trocado a nossa herança por essas outras coisas? Quantas vezes a gente tem negociado aquilo que o Senhor tem nos dado? Quantas vezes a gente tem aberto mão daquilo que o Senhor nos deu? Sabe, a palavra de Deus diz, lá no Salmo 115, diz assim, ó, os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Salmo 115 diz isso. Então, a terra, essa terra que nós estamos, ela foi repartida para nós. O Senhor nos deu a autoridade sobre ela. O Senhor nos deu a capacidade de produzir, de plantar, de colher, de casar, de ter filho e de tomar conta dessa terra. Só que às vezes a gente pega aquilo que, como eu já falei, pega aquilo que o Senhor nos deu e não valoriza. E sai vendendo. E alguma razão teve para o Senhor dizer aqui, olha, eu vou dar a terra, mas ela não poderá ser vendida, porque a terra é minha. Sabe, é como se o Senhor fosse, como se existisse um Senhor de terras, e o Senhor dissesse, olha, meu servo, tome conta aqui dessa terra, porque eu vou viajar. Quando o Senhor volta, de quem é a terra? É do servo que ficou cuidando ou é dele? É do Senhor. A terra é do Senhor. Então ele disse, não venda a terra, porque a terra é minha. Imagine só você, se o Senhor de terra dá a terra para o servo, viaja, quando ele volta, se o servo não vendia a terra, agora é dos outros povos, agora é dos povos inimigos, agora... Ele diz, não venda, porque a terra é minha.
A herança que o Senhor te dá, gente, as bênçãos que o Senhor te dá, as coisas que vêm das mãos do Senhor, é dele. E ele, por misericórdia, deixa chegar até nós. Se você tem um casamento abençoado, foi o Senhor que te deu. Se você tem um casamento atribulado, lute, porque o Senhor tem planos para te dar um casamento bom. Lute por ele, peleje, ore, busque, se ajoelhe, tenha misericórdia, peça perdão e faça o que a sua força não dá para fazer e vá e lute e não venda, não negocie, não troque. Sabe, faz igual a Nabote. Nabote, acredito também que todos vocês saibam, mas vou contar para quem não souber, Nabote tinha um pedacinho de terra lá no tempo dos reis, mais para frente aqui na Bíblia. Tinha um pedacinho de terra onde era uma vinha que tinha sido herança dos pais dele. E um rei muito ruim, chamado Acabe, ele era horrível, foi um dos piores reis que a Bíblia conta a história dele. Era um homem terrível, um homem perverso, um homem casado com a tribulação em forma de gente, chamado Jezabel. E ele olhou da janela do palácio dele, isso a Bíblia conta. Ele olhou da janela do palácio dele e viu a vinha de Nabote. E ele disse, eu quero aquela vinha para mim. Você imagina aí o tanto de terra que aquele rei não tinha. Quantas vinhas ele podia plantar na terra dele inteira, mas ele quis a vinha de Nabote. E aí ele mandou os servos dele lá perguntar quanto era. O Nabote disse, eu não vendo. Aí o servo voltou e disse, Nabote, ele disse que não vende não. Ele disse, pois então mande ele escolher a terra que ele quiser para trocar. Eu quero a dele, dou a terra que ele quiser. Quando o servo foi lá, ele disse, Nabote, rei Acabe, Nabote não troca não. E aí tem um vento da música. Nabote me vende no vento. Pois tu não troca, então me dá que eu não dou mesmo. Né? E a música diz assim, tu só leva a minha vinha se tu me matar. Né? E aí o fato é que ele morre. Acabe vai lá e mata o Nabote para poder ficar com a vinha dele. E aí por conta disso, por conta dele ter derramado um sangue inocente, ele sofre muito. Né? Eu não vou contar o resto da história porque depois você lê em casa. E aí, por conta desse negócio, o negócio dá ruim para ele. E aí a gente precisa ser como ele, sabe? A gente recebeu uma herança e a gente não arredar o pé dela. A gente recebeu uma coisa da parte do Senhor e lutar até o fim, não vender, não negociar e não trocar. Quanto custou essa terra que o Senhor deu para o povo de Israel? Quantas mortes, quanto sangue foi derramado em guerras e mais guerras, em batalhas e mais batalhas, para que o povo fosse conquistando aquela terra. Quantos quilômetros Abraão andou e peregrinou ali com mulher, com menino, e andando e marcando a terra. Quantos quilômetros? Eu nem sei se algum estudioso já fez esse cálculo ali daquele perímetro que Abraão andou marcando aquela terra. Imagine quanto custou, gente. Quanto custou Abraão passar por aquele aperreio, né, de quase ter seu filhinho morto, para ficar ali firme com o Senhor. E veio Isaac, e veio Jacó, e Jacó com 12 filhos, que viraram as 12 tribos, e foram para o Egito, e aparentemente se distanciaram do propósito original de Deus. E é levantado Moisés, que traz o povo de volta, e 40 anos andando no deserto. E olha o quanto custou aquilo. Olha o quanto custou para aquele povo receber aquela herança. Para, de repente, alguém chegar e vender, e trocar, e entregar para um povo, quem sabe, inimigo do povo de Deus. Você está entendendo que a sua família é uma herança que o Senhor te deu? É a sua terra prometida que o Senhor colocou para habitar nela, para possuir. E domingo passado a gente viu aqui a diferença entre passear e possuir. E a gente não pode, igreja, se conformar em passear pelas promessas de Deus. A gente não pode se conformar em só estar ali de passagem naquilo que o Senhor nos deu. Sabe, a gente precisa ser um povo que não abre, que não arreda o pé daquilo que o Senhor nos dá. A gente precisa ser um povo que entra na terra, mas que entra para possuir, que entra para habitar, que entra para dominar, que entra para profetizar, que entra para abençoar, que entra para plantar, para colher, para produzir e para ser bênção, sabe? E para ser abençoado e abençoar. Então, olhe, gente, olhe para dentro da sua família, olhe para a sua casa. Como é que está a sua herança? Como é que está a terra que o Senhor te deu? Será que você tem sido assim, tem possuído, tem tomado posse mesmo da sua herança?
Como é que você tem cuidado dela? Será que qualquer oferta vem e leva? Será que qualquer evento de doutrina vem e muda os princípios da palavra de Deus dentro da tua casa? Será que qualquer informação do YouTube que teu filho assiste já é capaz de tirar a alegria que ele tem pela presença de Deus? Será que as mensagens que chegam, será que as redes sociais têm roubado? Será que a televisão tem levado mensagens terríveis? Será que a escola tem trazido valores diabólicos para dentro do teu lar? E você tem quase não percebido, ou se percebe e acha que não vai fazer muita diferença? Sabe, isso é começar a vender a terra que o Senhor dá. Existe uma herança, olha, existe uma herança que está a receber. Todos nós temos. A nossa vida eterna, o céu, é uma herança, é uma promessa e é uma herança que nós receberemos sim. Mas existem heranças que nós já temos recebido. Existem bênçãos que nós já temos recebido. Existem terras que nós já temos entrado. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para você, me diga aí, uma promessa de Deus que já se cumpriu na sua vida, que você diria? Ah, meu casamento foi transformado. Ah, eu não podia ter filho, agora eu tenho. Ah, eu não tinha um emprego e agora eu tenho. Ah, eu não tinha uma casa própria, o Senhor me deu condição de comprar uma. Ah, e eu estou falando aqui só de coisas materiais. Mas você pode dizer assim também, ah, eu era um perdido e hoje eu sou uma mulher de oração. Isso é promessa de Deus, gente. Ah, eu era um viciado e hoje eu ministro louvor na casa de Deus. Isso é promessa, sabe? Isso é terra prometida que a gente entra e toma posse e não abre mão, e não deixa o inimigo roubar, e não deixa, sabe, os povos ali vizinhos que querem destruir a herança de Deus na nossa vida levar. Essa é a postura do servo de Deus, sabe? Por isso que o Senhor olhou para Josué e disse, seja forte e corajoso, porque Deus sabia que eles estavam ali na fronteira, né? Em frente ao rio, para trás do deserto que eles tinham vindo peregrinando 40 anos. Para frente, atravessando o rio, tinha a terra prometida. Aparentemente, alguém podia olhar e dizer assim, não, para trás está a desgraça do deserto, para frente está a maravilha da terra prometida. E era. Só que Jesus sabia que lá ele ia ter a batalha de Jericó, que ele ia ter que arrodear 7 dias, caladinho no último dia com trombeta até derrubar a muralha. Ele sabia que Caleb ia ter que lutar pelo monte dele, lá em Hebron, porque lá tinha gigante. Ele sabia que tinha tribulação lá na frente. Não é porque tinha chegado na terra prometida que não tinha mais tribulação não, gente. Sabe, aí o Senhor olhou para ele e disse, seja forte e corajoso. E na hora do louvor, eu estava conversando aqui com a Juliane e disse, rapaz, a Bíblia, na versão cearense, seria assim, seja caba, macho e invocado, para não abrir mão daquilo que o Senhor te deu. Sabe, seja assim, valente, seja crente com força, seja crente mesmo assim, raiz, como diz o povo, né? Seja mesmo valente, vai e lute, peleja, e chora, e ora, e busca, porque o Senhor dá a vitória. E quando o Senhor promete, Ele mesmo é fiel para cumprir. Sabe por quê? Porque o Senhor não tem por quem jurar, porque não existe nome maior do que o dEle. Então Ele promete por Ele mesmo, pelo cumprimento da própria palavra dEle. Sabe? É o juramento do próprio Senhor. Se Ele precisasse jurar, Ele juraria por Ele mesmo, porque não existe outro nome que seja mais digno de credibilidade do que o nome do próprio Senhor. Então é a palavra dele que está em jogo. Então se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele te falou, se você pelejar, ele vai te entregar. Em nome de Jesus. Agora tem que pelejar. Agora precisa não abrir. E o Senhor disse, eu vou dar a terra, mas vocês não vendam. Não façam negócio na terra que eu vou dar para vocês. Aí, depois de ter falado de família, de casamento, disso tudo, você pode estar pensando aí, ixi, já vendi minha terra. Eu entrei na terra, o Senhor me deu, mas eu já vendi, eu perdi, ou porque fui desapercebido, né, como a pregação da Juliane, ou porque eu estava desapercebido, ou porque realmente eu não sabia que a terra estava sendo tomada, de repente eu perdi aquilo que o Senhor tinha me dado, de repente eu abri mão sem nem perceber, mas o fato é que eu já perdi a minha terra. Eu já dei, eu já vendi, eu já troquei. E hoje eu não estou mais habitando nela como o Senhor tinha para mim. Mas eu quero te dizer nessa noite que o certo é, não venda, não troque, não negocie, certo? Não venda, não faça isso, porque dá trabalho para você tomar de volta. Mas eu quero também aqui trazer uma palavra de esperança. E te dizer que se você entrou e voltou,
que se você entrou e vendeu, que você entrou e perdeu e arredou o pé de lá, existe uma esperança. Existe um Deus que não despedaça a cana rachada, que não apaga o pavio que fumega. Existe um Deus que pode te fazer herdar essa terra de novo. E é sobre isso que eu queria te falar nessa noite. Então, em nome de Jesus, traga aí a sua mente, peça para o Senhor colocar dentro do seu coração, na sua mente aí nessa hora, quais são as promessas, quais são as heranças que o Senhor já te deu e que você arredou o pé, que você deixou, que você recuou, que você não enfrentou. Sabe quais são as coisas, quais são os lugares onde o Senhor quer te colocar, que você não está indo por 1000 motivos. Eu não estou aqui com um dedo que julga, porque cada um sabe onde seu calo aperta, mas que você traga aí, coloque no seu coração os lugares onde você poderia estar espiritualmente e não está ainda. As coisas que o Senhor já sonha para a tua vida e que você ainda não está correspondendo. Porque é disso que nós vamos falar nessa noite. Sobre o resgatador. Sobre uma lei que existia aqui nesse tempo, que se chama a lei do resgate. É sobre isso que eu queria falar contigo nessa noite. Porque existe esperança. Existe um jeito. O Senhor disse, não venda a terra. Mas Jesus sabia tanto, o Senhor sabia tanto do povo, como era o coração daquele povo, que ele disse, eu vou dar uma solução. Não é porque tem solução que você vai vender. Se você tiver com a sua terra, continue com os pés dentro dela. Sabe? Porque o Senhor honra. O Senhor honra aquele que é fiel. O Senhor honra aquele que não abre, que não recua, que não se atemoriza e volta. Certo? Mas sabe que existe uma palavra de esperança para você. Você que está chegando agora nos caminhos do Senhor, você que vem chegando aí no caminho e está só imaginando as coisas que você já deixou para trás e as coisas que você perdeu, eu te digo, existe um jeito em Deus de resgatar isso. E essa coisa se chama a lei do resgate. E eu queria que você continuasse lendo comigo ainda no capítulo 25 de Levítico. Nós lemos o 23, né? Vou ler de novo o 23 e vamos continuar um pouquinho, tá certo? Diz assim, ó. Vamos ler agora um pouquinho sobre a lei do resgate. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgate à terra. Olha aqui como era que funcionava. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu o seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém a sua mão alcançar e achar o que basta para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá o homem a quem o vendeu e tornará sua possessão. E aqui continua, certo? Continua explicando como é que se dá esse resgate. Mas eu queria me ater só a esse comecinho que fala. Ó, se alguém não, mais para cima, diz, quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da terra, né, da sua possessão, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que vendeu do seu irmão. Então existia naquele tempo a figura do resgatador. A ordem era, não venda a terra. Não se desfaça daquilo que eu, o Senhor, te entreguei. Mas existia, o Senhor sabia, né, do povo, sabia como era que ia funcionar o negócio. E aí o Senhor já estabeleceu essa lei. A lei do resgate, a lei do resgatador, a figura do resgatador. E quando alguém, porventura, por pobreza, por uma necessidade, precisava vender aquela terra e perdia, existia essa figura do resgatador, que era para ir lá e trazer a terra de volta. Porque naquele tempo as pessoas elas pagavam as suas dívidas com tudo que tinha, né? Então, se ela não tinha dinheiro para pagar, era pegue o bem. Se ela não tinha bem, era pegue a terra. E se ela não tinha terra, a própria pessoa era levada como escravo, diferente de hoje. Não existe mais isso, né? Mas a própria pessoa podia pagar com sua liberdade. E aí, essa figura do resgatador, ela está em várias partes da Bíblia. E ela está lá em Jeremias, no capítulo 32, que eu queria pedir para você abrir comigo, se for possível. Se não for, fique só com o ouvidinho ligado que dá certo também. Jeremias, capítulo 32. É uma hora que aparece essa figura de Jeremias sendo o resgatador. 32:8. Diz assim, veio, pois, a mim Ananel, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse,
compra agora a minha herdade, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tu tens o resgate. Compra para ti. Então entendi que isso era a palavra do Senhor. Jeremias tinha um primo, chamado Ananel, e esse primo dele estava endividado e tinha perdido a terra que era da família deles. E ele chegou para Jeremias e disse: Jeremias, você é meu resgatador. Porque o resgatador era o que? Era um parente próximo, que podia ir lá e pagar por aquela terra que tinha sido perdida. E Jeremias era o parente mais próximo de Ananel e era o resgatador nesse caso. E ele foi e disse: primo, fosse Timóteo dizia: primo, né? Vai lá, compra a minha terra, resgata a minha terra, porque eu perdi. E tu é o resgatador, só tem esperança contigo. Então, tu tem que ir lá. E Jeremias foi. Agora, imagine você. Só isso aqui dava uma pregação só disso aqui, ó. A situação de Judá era terrível. Estava invadido, estava assolado, estava saqueado. A cidade estava abandonada. Não tinha mais jovem, não tinha mais criança, não tinha mais nobres, não tinha mais estudiosos, não tinha mais nada. Só tinha mendigo na rua. E as pessoas que tinham ficado em misérias, vivendo horrível, vivendo nas piores condições possíveis. E aí a proposta que chega para Jeremias: compra uma terra. Aonde? Lá. Estava nessa situação. E aí, não sei se vocês se atentaram, mas a gente leu assim: Jeremias entendeu que aquilo era a palavra do Senhor. Olha só que interessante, como é que o Senhor orienta Jeremias a comprar uma terra num lugar que estava completamente assolado. Num lugar que não havia expectativa de melhora, porque a Babilônia já tinha invadido, já tinha destruído. E tinham levado o povo forte, né? O povo forte de Israel tinha ido para a Babilônia lá, para trabalhar lá e para ser escravo lá. E aí o Senhor olha para Jeremias e diz: compra a terra, resgata a terra que era do teu primo. Sabe por quê, gente? Porque o Senhor, Ele preza pela promessa que Ele entrega na nossa mão. Ele valoriza a herança que Ele entrega na nossa mão. O Senhor te entrega uma herança nas mãos da família ali de Jeremias. E aquilo estava se perdendo. Aquilo tinha sido entregue para outra pessoa, que a Bíblia não fala quem, mas do fato que tinha saído daquela família, aquela herança. E o Senhor disse: Jeremias, vai e compra. Mas, Senhor, a terra está assolada. Compra. Senhor, mas não tem expectativa de fazer nada nessa terra. Compra. Mas eu não vejo esperança nessa terra. Compra. Senhor, mas os meus olhos não veem como essa terra pode ser boa para mim. Compra, investe, guerreia, luta por ela, porque a terra que o Senhor te deu, o Senhor não te deu a terra do vizinho. O Senhor não te deu o casamento do vizinho, nem os filhos do vizinho, nem o ministério do vizinho. O Senhor te deu o teu casamento, os teus filhos, o teu ministério. Sabe? Mas, Senhor, eu não vejo como isso pode dar certo. E o Senhor diz: compra e resgata a terra. Traz de volta a terra que eu já te dei um dia. Ah, não está florescendo, não? Pois planta que vai florescer. Ah, não está dando fruto, não? Pois planta que eu vou dar o fruto, diz o Senhor. Ah, mas a terra não é boa. Pois vai arar o solo, vai plantar, vai adubar, vai chorar, rega com as tuas lágrimas, rega com o teu joelho no chão, aduba com a tua oração e o Senhor dará o crescimento. Sabe? Sabe por quê? Eu desmarquei, não sei por quê. Mas vou voltar lá para Jeremias de novo. Você não precisa ir se você não quiser. Ainda no 32, no versículo 15, explica por que o Senhor mandou Jeremias investir naquele lugar, mesmo sendo um lugar assolado. Diz assim, ó, versículo 15. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nessa terra. Uma terra destruída, esquecida, assolada, invadida, sabe, saqueada pelo inimigo. E o Senhor disse: Jeremias, compra a terra, porque haverá um tempo em que ainda vão se plantar, ainda vai se colher, ainda vai se casar, ainda vai se festejar e ainda se vai glorificar o meu nome nessa terra. Então, compra a terra e habita nela, porque sou eu, o Senhor, que estou mandando, sabe? O Senhor não dá orientações sem que haja uma promessa sobre aquilo. Havia uma promessa de Deus de restauração daquele povo, de redenção daquele povo de Jerusalém, de Judá. Amém? Existe outra história na Bíblia, que essa eu vou só citar, não vou ler porque é um livro inteiro, apesar de ser um livro pequeno, mas a gente passaria até umas 10 horas só lendo aqui. É a história de Ruth, também é outra história que fala do resgatador.
É uma história maravilhosa. Quem nunca tiver visto essa história, assista. No canal da Nova Vida, existe uma aba chamada NVA Kids, certo? Que lá tem algumas histórias ilustradas, né? As professoras do Ministério Infantil contaram as histórias da Bíblia e a gente postou para as crianças assistirem nesse tempo da quarentena. E existe uma das histórias chamada Ruth. O título é Ruth, né? Eu acho que até se eu não me engano, é uma capinha roxa com o título Ruth. Assista, porque é um vídeo de nem sei quanto tempo. Acho que são uma sequência de 3 vídeos, mas é curtinho, você assiste rapidinho. Então lá está contado, muito bem ilustrado, de uma forma muito engraçada, a história de Ruth. Então assista, coloque seu filho, faça um baldinho de pipoca e assista, porque vale a pena. Mesmo quem já sabe a história, quem já é da igreja, já está acostumado, assista lá a história de Ruth no NVA Kids. É muito legal. Então, a história de Ruth conta exatamente isso. A história de uma sogra e 2 noras que ficaram as 3 viúvas, né? E aí elas saíram da terra delas e voltaram da terra que elas estavam morando e voltaram para a terra que era de Noemi. E aí eles, muito pobres, 3 viúvas, uma foi embora, ficou só Ruth e Noemi. A órfã foi embora, né? Porque estava viúva, estava livre, foi embora. E aí a Ruth seguiu Noemi. Quando chegou na terra dela, eram muito pobres. E aí a Ruth teve a ideia de ir pegar espigas de milho na terra de um homem que ela sabia que era Boaz, que era um parente de Noemi. E aí ela foi. Boaz achou a moça muito linda, graciosa, bonitona, né? Peregrino, vindo de outra terra, devia ser mais bonita do que as outras. Sei que ele achou graça aos olhos dela, achou ela muito bonitinha. Mandou os servos deixarem as espigas caírem as boas. Não só lançarem as espigas ruins, mas deixarem as boas para ela pegar. E o fato é que cada dia que passava, a Ruth chegava com mais espigas boas em casa. E Noemi perguntou de quem era. E ela disse que é porque estava procurando espiga lá no campo de Boaz. E ela disse, Boaz é o nosso resgatador. Eu conheço esse nome. Ele tem negócio com ele, vai dar certo. Esse aí é um homem de Deus. Então vai lá e dá certo. Sei que, em resumo, na história, existia outro resgatador que tinha um direito antes de Boaz. E Boaz queria fazer os negócios, né, tudo direitinho. Foi para a porta da cidade, que era o lugar onde se faziam as transações, os contratos. E lá na porta da cidade, ele juntou 10 anciãos e esperou o cara que era o resgatador, que tinha o direito sobre a terra e sobre as 2 viúvas, né? Noemi e Ruth. Ele tinha o direito de resgatá-las para ele. E aí, Boaz perguntou, você quer resgatar a terra que é de Noemi? Ele disse, eu quero. Aí ele, perdi, né? Perdi a menina, perdi a sogra, perdi a terra, foi tudo, que ele tem mais direito do que eu. Aí Boaz disse assim, mas você sabia que se você resgatar essa terra, você vai ter que levar Noemi e vai ter que levar a Ruth também. Você vai estar resgatando os bens e vai estar resgatando o bucho. Você vai estar resgatando a bonança, mas você vai estar resgatando a dívida que elas têm. Ele não disse isso com essas palavras, não, né? Eu que estou floreando. Mas você sabia que quando o resgatador entra na história, ele resgata para ele tudo o que era da outra pessoa. Então, entenda espiritualmente o que é que eu estou falando. Você é o dono da terra, que pode, porventura, tê-la perdido por alguma circunstância na sua vida. Que existe um resgatador. O resgatador, não sei se você já entendeu, mas existe um resgatador que vai te dar direito de novo de tomar posse da terra que você perdeu. Olha que maravilha. E quando o resgatador entra na história, ele toma para si tudo o que era da pessoa que perdeu a terra. E ali no caso de Boaz, ele estava resgatando. Aí quando ele falou isso, né, ele disse, não, eu não quero não. Acho que ele deve ter dito, mulher chata, eu já tenho lá por casa, não quero mais 2 não. Não, pode ficar com a terra, com as meninas, com tudo, que não vai dar certo não. Tirou o sapato, deu para o Boaz, que era a forma como eles fechavam os contratos. Boaz, morto de feliz, foi para casa para resgatar Ruth e Noemi, a terra e tudo, né? E aí, essa é a história de Ruth. Existe outra coisa que a gente poderia passar a noite inteira falando, porque o filho deles, né, de Boaz e Ruth, foi o avô do rei Davi, que veio daí a linhagem de Jesus, e aí é outra coisa maravilhosa, mas que eu não vou falar hoje. Fica para outro dia. O fato, gente, que eu queria trazer com essa história de Ruth aqui para vocês hoje,
é que até agora a gente só falou de resgatador de bens, resgatador de terras. Mas eu queria trazer para você hoje a figura do resgatador de vidas, resgatador de almas, resgatador de pessoas. Boaz, ele resgatou as terras, sim, mas ele resgatou as pessoas, as vidas. Ele resgatou os sonhos daquela menina. Ele resgatou a possibilidade de uma vida feliz de novo. Ele resgatou a capacidade dela de sonhar e de produzir e de ser mãe. Ele resgatou a chance de uma vida abundante para aquela menina, chamada Ruth. Então, essa noite eu queria trazer para você a figura do resgatador de vidas. E se você não entendeu ainda, se alguém porventura não entendeu, eu estou falando de Jesus Cristo, o resgatador. Existe uma herança, voltando lá do começo, uma herança que nos foi entregue. Lá no Jardim do Éden, foi entregue uma herança lá para Adão e Eva. Pouco tempo depois, poucos versículos depois, aquela herança, ela foi tomada pelo pecado, por Satanás, por seus demônios enganadores, pela serpente. Foi tomada a herança, porque Adão e Eva abriram mão. O Senhor disse, não venda, não negocie, não troque, não faça negócios com Satanás. Não coma da árvore que ele vai mandar você comer. Não obedeça àquele que é o pai das mentiras. E Adão e Eva foram lá, teimaram, negociaram a herança, se desfizeram daquilo que o Senhor tinha dado para eles e abriu-se um abismo entre eles e a terra que o Senhor tinha dado. O pecado nos tirou da nossa herança, gente. O pecado te tirou da terra que o Senhor te deu um dia. Da possibilidade de cumprir aquilo que o Senhor tinha. Foi tirado, a gente foi usurpado, a gente foi separado da terra da promessa, a gente foi apartado, sabe? E aí, gente, que começa a obra maravilhosa do poderoso resgatador. Isso é maravilhoso demais. Eu não sei como é que está a tua vida, a tua casa. Eu não sei como é que você está posicionado em relação a essa palavra. Se você está habitando na tua terra bonitinho e não arredou o pé porque está ali firmado com os pés no altar do Senhor. Eu não sei. Mas se porventura você estiver sentindo que você perdeu alguma coisa que o Senhor te deu, que você deixou de possuir aquela terra que o Senhor já te entregou, eu te digo, existe uma figura chamada poderoso resgatador, que é capaz de ir lá e comprar e trazer para si essa herança, e trazer para si, olha que maravilha, e te dar novamente, e te fazer herdar juntamente com ele a herança que ele te deu um dia. Que coisa maravilhosa, o nosso poderoso resgatador, sabe? Gente, e eu acho que você lembra que no começo eu falei que Salmo 115 fala que os céus são do Senhor, mas a terra ele confiou aos homens. E o fato é que lá no Éden, que nós acabamos de falar, quando o homem entregou o domínio que era seu para Satanás, ele virou o príncipe desse mundo. E lá em João, fala lá, o próprio Jesus falando, olha, lá vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem, ele não tem parte comigo, falando do próprio Satanás. Então a terra, que era para o homem estar reinando segundo o Espírito de Deus, foi entregue para Satanás. E ele virou o príncipe desse mundo. Você entende? Aí, volte lá para Levítico, só na sua cabeça. O Senhor deu uma terra e o Senhor disse, não venda, não negocie, não troque. Mas aí o pecado nos fez trocar essa terra. E aquele povo inimigo que estava cirandando lá, o povo tomou posse daquela terra e comprou aquela terra. E aquilo que era domínio de Deus, agora é domínio de Satanás, porque Satanás é o príncipe desse mundo, porque a autoridade da terra tinha sido dada aos homens, e os homens entregaram para Satanás. Você está conseguindo entender a linha de raciocínio? E aí se levanta o resgatador para tomar de volta aquilo que é do Senhor. Porque existia um senhor de terra, eu falei lá no começo também, e ele saiu e deixou confiada. Aí o servo foi e vendeu para o inimigo. Quando o senhor de terra volta, ele vai tomar posse de novo, porque a terra é dele. Podia até estar emprestada, podia ter sido saqueada, podia ter sido roubada, podia ter sido levada, podia ter sido baldeada, mas a terra é dele. E a tua vida é dele.
E a promessa que ele te fez também é dele. E a tua família é dele. E se o inimigo tiver colocado tiver feito um quartel-general dentro da tua família, eu te digo, a terra ainda é do Senhor. E ele vai tomar para si, ele vai resgatar. Agora precisa de uma postura. Precisa de uma postura de quem está lá dentro. Precisa da postura de Ruth de dizer assim, eu preciso de um resgatador. Eu não tenho mais nada, eu perdi terra, eu perdi marido, eu perdi reputação, eu perdi possibilidades, eu perdi expectativas de vida, eu perdi esperança. Mas, Boaz, eu preciso de um resgatador. Eu preciso de alguém que se levante, alguém que tenha poder, porque eu em mim mesmo não tenho poder nenhum. Eu preciso de um resgatador para tomar de volta aquilo que o Senhor me deu. Me ajude, Boaz, e você precisa chegar para o Senhor e dizer, Senhor, a minha família precisa de um resgatador. O meu casamento precisa de um resgatador. A minha vida espiritual precisa urgentemente de um resgatador. De alguém que tenha poder para ir lá e tomar de volta, porque eu não tenho. Eu não posso. Eu me desfiz, eu vendi. Ou consciente ou inconsciente, eu saí da terra onde eu já estava inserida. Eu saí, eu perdi. Eu preciso do poderoso resgatador. Então, nessa hora, clame aí dentro do seu coração. Pela manifestação do resgatador, o Senhor que resgata sonhos, o Senhor que resgata planos, o Senhor que resgata planejamentos espirituais, o Senhor que resgata ministérios, o Senhor que faz brotar algo novo naquilo que parece que já morreu, naquilo que não tem mais graça, naquilo que não faz mais sentido, na terra de Jeremias que era assolada, que tinha sido saqueada. Às vezes a sua casa pode parecer que está saqueada, teu casamento foi destruído, foi acabado. Não dá mais, sabe? Mas existe, clame pela figura do poderoso resgatador. Porque ele tem poder para ir lá e tomar de volta. Ele tem poder para ir lá e mandar o inimigo sair, porque a terra é dele, ele não falou? Lá em Números 25, 23, a terra é minha. Toda a terra é minha. Então a sua vida é dele, a sua família é dele. Não desista, não abra mão. Clame pelo poderoso resgatador. Em nome de Jesus. E aí, gente, já estou chegando no finalzinho. Existiam duas maneiras de o resgatador, isso agora saindo da história de Ruth, tá? Voltando lá para a história de Levítico. Existiam duas maneiras do resgatador tomar de volta aquela terra que havia sido vendida. Uma era o ano do jubileu. Vou voltar lá para Levítico, se você tiver desmarcado e quiser voltar também. Se não, fique só ouvindo que também dá certo. Pronto, existiam duas maneiras de o resgatador tomar de volta a terra que tinha sido vendida, tá certo? Então a gente vai ler aqui, ainda em Levítico 25, o 23. Perdão, 25, 28. Diz assim, ó. Mas, ainda falando do resgate, tá? Mas, se a sua mão não alcançar o que basta para restituí-la, ou seja, se a pessoa que vendeu não conseguir dinheiro para comprar a terra de volta, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá e ele tornará a sua possessão. Então, essa era a primeira forma. Vamos lá. Eu vendi a terra que o Senhor disse que não era para eu vender. Abri mão da minha herança, vendi para o povo inimigo. Aquela terra, ela ou era comprada de volta, por mim, eu juntava dinheiro e trabalhava e comprava aquela terra de volta. Ou aparecia a figura do resgatador, que a gente vai já voltar para ele. Ou esperava-se o ano do jubileu. E quando chegasse no ano do jubileu, aquela terra voltava para o seu dono, que quisesse o comprador, não. A gente leu aqui. Porém, no ano do jubileu, o comprador sairá e ele tornará a sua possessão. E o que era o ano do jubileu? Existia uma ordem dada por Deus que as pessoas, quando chegassem na terra prometida, elas iam trabalhar na terra durante 6 anos. E o 7º ano, a terra teria descanso. 6 anos se trabalhava, 1 ano na terra descansava. 6 anos plantava, colhia, no 7º descansava. Era assim a ordem do Senhor. O ano do jubileu era quando passavam 7 ciclos desse. 6 anos de produção, 1 de descanso. 6 de produção, 1 de descanso. 7 vezes, 7 ciclos, ou seja,
49 anos, né? 7 vezes 7, 49 anos. No 50º ano, que era o ano seguinte, era o ano do jubileu. Ou seja, quando se passava um intervalo de 50 anos, acontecia o ano do jubileu. E no ano do jubileu, a terra que tinha sido vendida voltava para o seu dono. E quem tinha sido vendido como escravo também voltava a ser livre. E o negócio se desfazia. E quando eu li isso, eu só lembrava daquela pregação do pastor Wesley. O Senhor tinha deixado tudo bem bonitinho. A terra de fulano, a terra do fulano, a terra do fulano, a terra do fulano. Aí o pessoal ia lá, vendia, trocava. De repente o fulano não morava mais na terra dele, estava morando na terra do outro. E o outro que morava lá na terra do outro tinha vendido para o inimigo. E o inimigo estava morando na terra que era do povo de Deus. E aquela baldeação. Aí o Senhor dizia, não, peraí. No ano do jubileu, tudo volta para o canto onde eu coloquei. Quem vendeu a terra daqui, volte para o seu canto. Quem veio de lá para morar na terra que for vendida também, volte para lá. E o Senhor começava, você entende aí, que o ano do jubileu era o Senhor colocando em ordem as coisas de acordo com o que ele havia deixado. O ano do jubileu era o Senhor organizando a vida do povo de Deus de acordo com o que o Senhor tinha planejado. Era o azimute do pastor Wesley. Era a vida sendo batida com a palavra. Eram os atos, as atitudes daquele povo sendo batida com a promessa que Deus tinha lançado sobre aquele povo. E o Senhor dizendo, olha, está errado. Vendeu, não era para ter vendido, volta para o canto. Você que comprou, não era para ter comprado, volte para o seu canto. E o Senhor reorganizava tudo de acordo com aquilo que ele tinha sonhado. O ano do jubileu pode chegar na tua vida. E o Senhor dizer, ó, acabou-se a brincadeira. Agora volte para o canto do jeito que eu organizei. Entende? Você entende a maravilha desse ano do jubileu? Tem coisas maravilhosas para a gente falar sobre ele, mas eu não vou me ater muito aqui nesse ponto, porque eu quero falar do poderoso resgatador. Então, acho que você conseguiu compreender que nesse intervalo de 50 anos, existia um ano onde as coisas voltavam cada qual para o seu lugar. Mas existia outra forma de haver o resgate daquela terra, que era o resgatador, como a gente já tem falado. E aí, essa forma de resgatar a terra pelo resgatador era uma forma antecipada. Uma forma quando a pessoa não queria esperar passar os 50 anos, ela queria resgatar aquela terra antecipadamente. Quando a pessoa que vendeu não podia mais voltar, não tinha dinheiro, existia esse resgatador que antecipadamente resgatava aquela terra sem ter que esperar o ano do jubileu. E aí, o fato é que a palavra de Deus fala que o resgatador poderia resgatar aquela terra por alto preço. Então, não era nem o preço que a pessoa tinha vendido, era por alto preço. E a palavra de Deus é tão assim, minuciosa, tão detalhista, que ela fala até a forma de calcular. Ela fala, diminui o ano, não sei de que, e soma do outro ano que trabalhou e tal. E tinha um valor, e tinha um alto preço. E o resgatador ia lá e, mediante alto preço, ele resgatava aquela terra. Olha isso, não parece com Jesus na nossa vida. A gente, perdido, abriu mão da promessa. Olha, Adão e Eva abriram mão da terra. Nós continuamos escravos. Saímos da condição de filhos para escravos do pecado antes de Jesus. E aí aparece a figura do poderoso resgatador que paga um alto preço para antecipadamente nos fazer voltar a possuir a terra que ele tinha nos dado um dia. Olha que coisa maravilhosa. Foi alto preço. E eu não sei se você sabe do que eu estou falando, mas foi preço de cruz. O preço foi alto, meu povo. Foi preço de cuspida na cara. Foi preço de coroa de espinho. Foi preço de cruz. Foi preço de morte. Foi preço de vida. Foi preço de sangue. Foi preço da cruz. Sabe, eu não sei se teu coração se alegra nessa noite, mas o meu se alegra demais, porque eu consegui hoje me lembrar que antecipadamente o resgatador entrou no meio da história e desfez os negócios errados que foram propostos pelo inimigo. O Senhor entrou e antecipadamente Ele colocou em ordem aquilo que estava em desordem. O Senhor antecipadamente entrou na nossa história e nos deu de novo a chance de habitar e de usufruir da promessa e das heranças que Ele tem para nós. Sabe, foi antecipado. Foi antes do final da história. O final da história lá em Apocalipse a gente vai já chegar lá. Porque tá na moda terminar a pregação falando de Apocalipse aqui. Então, a gente chega já lá, mas o final da história seria em Apocalipse.
Sabe? O jubileu seria o Apocalipse, onde o Senhor coloca tudo em ordem, né? O Senhor reina, o Senhor julga as nações e lá em Mateus fala que para a direita do Senhor vão as ovelhas e para a esquerda vão os bodes e se levantem o Senhor no trono julgar as nações e uns vão para o céu e outros não vão. Isso é o jubileu. É tudo voltando aos conformes do plano de Deus. O Apocalipse é o ano do jubileu. É tudo voltando. O Senhor colocando, como não era para deixar de ter sido, desde a criação do mundo, sabe? O Senhor no trono, as nações o adorando e o inimigo lá no lugar dele, subjugado debaixo dos pés da igreja, da autoridade do Senhor. Isso é o plano original de Deus. O jubileu é o Apocalipse, que isso tudo vai voltar a ser como era. Então, mas o Senhor entrou na história antes. Jesus entrou na história antes, porque ele nos resgatou por alto preço, antecipadamente. E eu fiquei encasquetada quando eu vi, eu já tinha lido, mas eu não tinha prestado atenção, que quando Jesus foi repreender aquele demônio daquele rapaz do Gadareno, né? Que ele era um rapaz que vivia nos cemitérios, endemoniado, nu, as algemas que as pessoas colocavam nele, ele rompia, então ele tinha algemas penduradas no seu corpo, mas que não amarravam. E nu e terrível e violento e agressivo e endemoniado por muitos anos. E quando o Senhor se aproxima dele, aí a legião de demônios que estava morando nele diz assim, ó, porque o Senhor vem nos importunar antes do tempo. O Senhor estava ali furando a história e pagando antecipadamente o preço por causa daquela vida. Eu acho que o inimigo já tinha traçado um plano, até quem sabe o último dia da vida daquele homem. E o próprio inimigo olhou para o Senhor, a legião que havia nele olhou para Jesus e disse, por que o Senhor nos importuna antecipadamente, antes? E se aperrearam e disse, nos permita pelo menos entrar naqueles porcos, porque o plano deles foi frustrado. O plano teve um basta, o plano do inimigo teve um fim, antecipadamente pela obra de Jesus. Você entende que a sua vida, existe um plano de Deus para ela, e existe um plano do inferno também para a sua vida. Para o seu filho tão pequeno que está aí do seu lado, quem sabe já dormindo, existe um plano de Deus, e existe um plano do inferno. E eles vão lutar para cumprir esse plano de Satanás na vida do teu filho. Pois clame pelo poderoso resgatador, porque ele é o único capaz de furar a história antes do final dela e resgatar por alto preço a vida do teu filho, a tua vida, teu casamento e a tua família. Existe a figura do resgatador, gente. O poderoso resgatador que dá um traço no tempo, dá um traço na história e antecipa os acontecimentos e não deixa os planos dos Satanás irem até o fim. Ele interrompe, ele frustra os planos do inimigo. Clame pelo agir do poderoso resgatador na tua vida, porque o preço já está pago, o sangue já foi derramado, a cruz já foi vencida, a morte já foi envergonhada, o poderoso resgatador já se manifestou. Só precisa você clamar para que ele entre na tua casa e dê um basta nessa história maligna que tem acontecido nesses dias na nossa sociedade. Coisas terríveis, gente, ensinamentos terríveis que têm chegado aos nossos filhos, doutrinas diabólicas nas escolas. A gente precisa clamar urgentemente pela manifestação do poderoso resgatador, para que ele interfira e dê um basta, sabe, nessas situações terríveis. E aí, gente, para terminar, se o pastor Wesley já quiser ir chegando, eu prometo, eu disse que eu ia chegar em Apocalipse, porque está na moda. E nunca vai sair da moda, né? Porque não existe nada melhor para a gente estar pregando aqui. Apocalipse 5, abra aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse você abra. Como é, mãe? Tá na moda e tem que ficar. Olha, gente, o resgatador, quando ele entrava, eu falei para vocês aqui, que quando ele entrava na história, ele comprava para si tudo que era daquela primeira pessoa que tinha vendido, né? Então ele comprava as dívidas, ele tomava para si as dívidas e tomava os bens. E também tomava as pessoas, né? Nós falamos aqui do resgatador de pessoas. Tomava as pessoas que tinham sido, porventura, vendidas como escravo, e aí o resgatador podia ir lá e trazer de volta.
E aí, quando acontecia esse ato do resgate, era entregue um documento para o resgatador. E esse documento, ele continha exatamente como se fosse a compra e venda, né? O documento de negociação ali daquela terra que não era para ter sido vendido e foi. E só o resgatador poderia abrir aquele documento. Só ele tinha direito de rasgar e dizer, é minha, comprei de volta, é meu, tomei posse de volta. Então, só o resgatador ou o comprador original tinha esse direito. E aí, mais ninguém tinha. Então, ele ia lá, abria o documento, assinava o resgate e, né, tinha direito à terra. E aí, eu queria que você abrisse no livro de Apocalipse, capítulo 5. Esse aqui é o ato final de resgate. O ato final do nosso poderoso resgatador. Nós fomos objeto de troca. Nós saímos da condição de filhos lá do Éden para a condição de escravos do pecado sem Jesus. A obra de Jesus interferiu essa história bem no meio e nos resgatou para Deus e nos inseriu na terra de novo antecipadamente e nos deu com isso a chance de viver as promessas de Deus ainda nessa terra. Esse não era o plano de Satanás, mas a obra de Jesus cortou a história no meio e nos deu a chance de viver para Deus aqui nessa terra. Amém? Nós vamos ler agora o ato final do resgate, tá certo? Do nosso poderoso resgatador. Diz assim, capítulo 5 de Apocalipse. E vi na destra do que estava assentado, sobre o trono, um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, poderia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito. João, né? Gente, João chorava. Ninguém podia tocar no livro. A gente acabou de ler aqui. E eu, João, chorava muito. Porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Você entende que quando o resgatador entrava na história, ele recebia um documento selado e que só ele podia abrir aquele selo para assinar o resgate. Só ele podia fazer voltar as coisas como o Senhor tinha planejado. Só o resgatador podia assinar e fazer valer a palavra primeira, lá original, o plano original de Deus para aquele povo. O plano onde o povo de Deus habitaria junto na terra prometida. O povo que tomaria posse das promessas. Sabe, o resgatador era o único que poderia abrir aquele documento e fazer valer aquilo que aquele documento dizia, que a terra pertencia ao povo de Deus. Só ele. E João chorava, porque ele olhava do céu para um lado e para o outro e ninguém era digno de abrir aquele livro, de desatar os seus selos e de fazer cumprir o propósito original de Deus para a humanidade. E longe de mim querer aqui abrir os selos e dizer o que são os selos, porque a palavra de Deus diz que ninguém era digno de abrir, muito menos eu. Eu não estou querendo abrir selo de livro de ninguém, tá certo? Eu só estou dizendo que existe um que é capaz de abrir esses selos. Que existe um que é capaz de abrir esse documento de dívida. Esse escrito que faz acontecer a vontade de Deus para a humanidade. E aí vamos continuar a leitura. O ancião chegou para João, que estava chorando desesperado, e disse, calma, não chore. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Ou seja, que te resgatou para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e um dos quatro animais viventes... E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Olha aí, o ancião disse assim, lá vem o leão da tribo de Judá. Quando João olhou, ele viu um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado. Você entende que é o livro do pleno cumprimento do propósito original de Deus para nós, para mim e para a tua vida. Era esse livro de que se está sendo falado aqui.
É o livro que faz cumprir o propósito original de Deus para nós. E veio o Cordeiro, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, porque só ele podia pegar no livro. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, língua, povo e nação. Foi pago um alto preço. O resgatador só poderia resgatar aquilo que se havia perdido antecipadamente se ele pagasse um alto preço. E Jesus foi esse resgatador, que antes da consumação dos séculos, antes da abertura dos 7 selos lá de Apocalipse, antes de a gente viver a vida inteira longe de Deus, antes da gente ser feito escravo totalmente do pecado, o Senhor Jesus, ele furou a história e pagou um alto preço. E esse versículo diz, e com teu sangue compraste, ou seja, resgataste, ou seja, remiste, ou seja, salvaste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. O Senhor já te resgatou, o Senhor já pagou um alto preço. Só precisa você clamar por essa redenção. Clamar para que o Senhor tome de volta para ti aquilo que se perdeu. A herança que ficou para trás, a herança que você abriu mão, a herança que te roubaram, a herança que te saquearam, a herança que o inimigo veio enfurecido e tomou das tuas mãos. Sabe? De repente você tinha um controle de casa. De repente você tinha um casamento abençoado. E o inimigo saqueou, e o inimigo roubou, e o inimigo tirou o brilho, e o inimigo tirou a alegria de voltar para casa, e o inimigo tirou aquilo que era o plano original de Deus para a tua vida, e o inimigo esfriou o amor, e o inimigo tirou o prazer de estar perto, sabe? Mas existe o poderoso resgatador, que é capaz de ir lá e não deixar você passar a sua vida inteira sendo escravo disso. Ele pode ir lá e com alto preço, que já está pago, ele resgatar a tua família de novo. Ele resgatar para ele. E quando ele resgata para ele, respinga em nós e volta para nós. Porque a herança dele está dividida com a gente. Porque ele é o primogênito entre os filhos. E a gente também é filho. E a herança que é do primogênito também é dos outros. Então ele vai lá, resgata e chega até nós. Sabe? Então clame pelo poderoso resgatador. Porque existe jeito. Tem salvação. Porque o poderoso resgatador é fiel. E ele não se nega a quem o clamar. Amém? Então essa palavra é para você que pode, por acaso, achar que está perdendo, que perdeu alguma parte da promessa de Deus na tua vida. Clame pelo resgatador. Porque ele é fiel. E ele está aqui no nosso lugar. E ele pode fazer um milagre na tua casa, na tua vida. Em nome de Jesus. Era essa palavra que eu tinha para trazer para vocês. E vamos cantar. E eu entrego aqui para os pastores que forem orar. Um beijo. Muita saudade de vocês. Que Deus abençoe. Guarde essa palavra no seu coração. Porque ela pode trazer um milagre para a sua vida. Em nome de Jesus.